Hoje, quinta-feira, dia 4 de setembro. Gente, desculpa hoje o atraso de novo, mas dessa vez é por um bom motivo, tá? Eu tava assistindo, antes de começar a gravar aqui, o Aquecer do Feno, que é aquele podcast do Lucas Selfie com a Adriane Galisteu hoje como convidada. E aí eles estavam falando algumas coisas da Fazenda e tal, enfim. Grande parte do podcast eles não falaram, não deram maiores informações sobre o que a gente pode esperar da Fazenda. Mas teve um momento ali específico que eles citaram alguns nomes de participantes que vai ser interessante a gente trazer aqui e falar para vocês também. Eu demorei mais por causa disso. Eu tava assistindo mesmo a live deles e tal, pra gente poder tá aqui também comentando esses nomes. Mas não é só isso, né, que tem pra gente falar. Não é só da Fazenda também, né? Falta aí basicamente 11 dias para a Fazenda começar, então a gente ainda tem muita coisa até chegar o dia da Fazenda. Mas até lá a gente tem mais outras coisas aí para falar. O suposto romance internacional entre a Virgínia e o Vini Júnior. De novo ali a treta envolvendo a Vanessa Camargo. Dessa vez, inclusive, tá? Dessa vez foi numa festa de aniversário do Luciano Huck, aonde algumas pessoas deram declarações. Dentre essas pessoas, o Luan Pereira e o Alan Lima, que a gente vai comentar com vocês também. Além disso, né? Teve ali uma alfinetada, mais que alfinetada, no Rafael Cardoso por parte do João Guilherme. O Zé Felipe viajando 3 vezes na mesma semana para Londrina. Interessante isso, né? E claro, né? A gente não tem como não deixar de comentar essa live aí do Lucas Selfie, desse programa do Lucas Selfie sobre a Fazenda. A gente vai ter que comentar aí algumas coisas interessantes por lá. Mas enfim, vamos começar falando desse romance ou suposto romance entre a Virgínia e o Vini Júnior. Ontem eu já falei, já mostrei para vocês, né? Aqueles vídeos, aquelas coisas todas. Todo mundo ficou se questionando, inclusive, aquele vídeo, aquela imagem, não um vídeo específico, mas a imagem aonde o Vini Júnior aparece, ou pelo menos dá a entender que era ele. E eu dei o zoom para vocês verem por vocês mesmos. Que era ele no reflexo do óculos do Lucas. Enfim, por que a gente tem que voltar a falar sobre isso, né? Porque aparentemente tem gente comentando muito sobre se isso foi ou não foi marketing. E além disso, né? Além disso, não tem como a gente também não falar disto aqui que levanta mais do que suspeita, né? Virgínia postou uma foto de biquíni. E aí, o que foi que aconteceu? Quem é que tava curtindo ali? Vini Júnior. Gente, isso aí dá a entender tanta coisa, né? Isso deixa claro pra gente tanta coisa. Olha só, Vini Júnior. Virgínia escreveu: acabou o milho, acabou pipoca, hora de dar tchau. Curtido por Vini Júnior e outras pessoas. Vou dar mais um zoom aqui, né? Para vocês lerem aqui com tudo que vocês precisam ler. Vini Júnior. Pois é, gente. Pois é. Tô trazendo aqui para vocês, né? O que tá todo mundo comentando. Mas não tem como a gente não falar dessa história toda, né? Sem relembrar que, sim, a discussão que veio entrou para outro lado também. Muita gente acabou pegando muito pesado com o Vini Júnior, pelo fato dele ser preto e tal. Eu vi muita gente sendo preconceituosa com ele. E sim, gente, desculpa, independente do que for, você tem que respeitar a pessoa pelo que ela é. O Vini Júnior, ele merece respeito por tudo que ele é, por toda a luta que ele faz. Então eu vi ali, deu um certo embrulho no estômago eu vendo aquelas pessoas comentando
dele e tal, falando do jeito que falaram dele, só porque ele tava ali de romance com a Virgínia. E se tiver, gente, qual o problema? Se ele tiver de romance com a Virgínia, qual o problema? Uma das coisas que eu vi foi justamente a Virgínia dizendo que ela trocou uma Ferrari. Eu nem lembro qual foi o outro carro que lhe compararam, mas eu achei pesado. Achei muito pesado. Nem quis reproduzir porque eu achei muito pesado. Mas enfim, a Virgínia postando essas fotos de biquíni, se despedindo da Espanha na manhã de hoje, com essa legenda, com a curtida do Vini Júnior, levantou ainda mais as especulações. E obviamente que aquela viagem no iate de luxo em Marbella deixa isso bastante claro que os dois estavam juntos. As imagens não mentem e os rumores também não mentem. E olha só, os rumores já começaram lá em julho. Muita gente acha que isso é marketing. Pode ser que seja marketing, eu não digo para vocês que não seja. Eu também acho que seja marketing, eu também acho que tem um quê de marketing aí, não só por parte do Vini Júnior, mas por parte da Virgínia. Quem conhece a Virgínia de muito tempo sabe do que eu tô falando, então ela é alguém que vai muito nisso. Agora, o negócio que tá pegando é justamente isso. Será que os dois estão ficando mesmo? Será que a gente vai ter um novo casal ganhando força agora, no final desse ano? E que interessante as voltas que a vida dá, né? A Virgínia começou o ano de 2025 casada com o Zé Felipe e provavelmente vai terminar 2025, se essa história toda se confirmar, como namorada, talvez, do Vini Júnior. Né? Olha como as voltas que a vida dá, olha como as coisas acontecem. Só que tem mais uma treta no meio dessa história toda, tá? Tem mais uma tretinha aí. A mãe de Zé Felipe, a Poliana Rocha. E não me vem com essa desculpa de que um dedinho ali escorregou, né? Porque a dona Margarete Serrão faz isso. Ai, meu dedinho escorregou ali. Sem querer eu dei um like. A gente sabe que não é sem querer. Nada dessas atitudes de rede social que a gente está acostumado a trabalhar aqui é sem querer. Tudo ali tem um propósitozinho. Dê um likezinho ali é porque você queria dar aquele like, você queria passar apoio àquela mensagem e queria que essa mensagem tivesse o endereço certo. Então, né? Vamos mostrar aqui. Olha de novo o que foi que aconteceu. Isso aqui eu vou mostrar porque eu não consegui pegar os prints, tá? Mas enfim. É só para vocês verem aqui que realmente aconteceu. Olha só. A fila andou. Virgínia e Vini Júnior estão curtindo o passeio de iate juntos na Espanha. Aí quem é que curtiu ali? Poliana e outras pessoas. Mas a Poliana é o principal aqui. Poliana, mãe de Zé Felipe. Não disse nada, né? Ela não disse nada. Mas eu continuo falando pra vocês. Não me vem com essa história de que eu não sei o que eu tava curtindo. Sabe? Tanto sabe que curtiu. Tanto sabe que curtiu. Rede social é muito disso, né? Mas você curtiu, você tá dando seu apoio para aquela mensagem. Aí começaram mais rumores. Não foi sem querer, né, gente? Não foi sem querer. Foi de propósito. Obviamente a Poliana tá dizendo com esse recadinho aí, apertando, a fila andou e dando esse likezinho. Aparentemente ela realmente quis que o casamento acabasse. Isso deixa muito mais claro aquela outra fofoca que a gente tinha falado sobre o fim do casamento dos dois. Que o fim do casamento dos dois teria sido provocado justamente porque a Virgínia tinha aceitado se tornar rainha de bateria da Grande Rio. E aí, aparentemente, a família não curtiu, a família do Leonardo não curtiu isso. E por que a família do Leonardo não curtiu isso? Os dois acabaram se separando. Este likezinho da Poliana aí, nessa publicação, pra mim, gente, deixa absolutamente claro
que aqueles boatos eram verdadeiros. E que sim, muito provavelmente o que levou ao fim do casamento dos dois foi o fato da Virgínia ter aceitado participar como rainha de bateria lá da Grande Rio. Aparentemente, tá? Isso aí é verdade mesmo. Enfim, gente, assim, se a gente for pegar, analisar tudo, dar uma olhada e tudo, a gente vai ver que essas camadas são muito mais profundas. Mas quando a gente observa só esse likezinho, só esse like, ele já tá falando muito mais do que um simples like. Isso aí já tá claro pra gente, tá claro pra todo mundo que sim, Dona Virgínia foi tipo um livramento que a Poliana estava querendo depois que ela se separou do Zé Felipe. Agora, sabe o que eu penso? Isso aqui eu vou ter que falar. Eu acho que foi uma intromissão, querendo ou não, da família do Zé Felipe na vida dele. Foi uma intromissão. Tem que defender a Virgínia, obviamente, que ela tem o direito dela de fazer as coisas, como alguém que está se reconstruindo e tem o direito de reconstruir a vida dela. Como também, gente, tem ali o fato de que a família interferiu. A gente sabe, ou pelo menos deu para perceber uma coisa ali ao longo desse tempo todo. Aparentemente o Zé Felipe realmente gostava da Virgínia. Tanto que naquele vídeo do fim do relacionamento dos dois, dá pra ver que ele tava chorando horrores ali. Dá pra ver que ele tinha chorado, desculpa. A cara dele era de choro. Mas obviamente ele tinha chorado antes. Então deu pra ver que ele tinha chorado. Deu pra ver que ele foi quem mais sofreu com o fim desse casamento. E agora, isso obviamente está sendo mostrado. E o tempo, gente, o tempo revela tudo. Se tem uma coisa que o tempo faz é revelar essas coisas pra gente. O tempo revela, o tempo esclarece, o tempo mostra. E o tempo mostrou pra gente que aqueles boatos eram verdadeiros. Tá? A família do Leonardo realmente queria o fim desse relacionamento com a Virgínia. E a fila andou, como a Poliana curtiu ali. A grande dúvida que fica é, será que entre a Virgínia e o Vini é um romance, um namoro? Será que vai dar um romance, vai dar um namoro? Será que vai ficar só nisso? Ou isso é também uma jogada de marketing? Porque afinal fica todo mundo comentando, todo mundo falando. Na minha opinião, tá? Eu vou ser sincero, tem um pouco dos dois. Mas muito mais marketing do que relacionamento. A mesma coisa com relação ao Zé Felipe e Ana Castela. Tem muita coisa de marketing ali. Não digo que não possa rolar algum interesse, não estou falando que não possa. Mas sempre tem aquela coisa do marketing, porque não vamos esquecer, a Virgínia é uma das grandes marqueteiras de rede social que tem por aí. Tudo que ela faz ali engaja. Todas as estratégias que ela lança para rede social engajam. Então não dá para dizer que ela não sabe o que ela esteja fazendo. E a mesma coisa o Zé Felipe. Não dá para dizer que o Zé Felipe não sabe do que ele está fazendo. Ele tanto sabe que ele vai lá e faz também. Já já eu vou chegar no Zé Felipe, porque só essa semana Zé Felipe deu 3 viagens para Londrina. Ele saiu de Goiânia, foi para Londrina 3 vezes nessa semana. Inclusive, uma dessas vezes foi hoje à tarde. Na tarde desta quinta-feira. Eu vou mostrar o trecho lá do Fofocalizando, aonde a Gabi Cabrini fala isto. Mas antes da gente comentar sobre esse assunto, a gente também precisa falar de uma outra treta que tá rolando, de uma outra treta que tá acontecendo aí, que envolve a Vanessa Camargo, o Dado Dolabella, o Luan Pereira e o Alan Souza Lima. Essa é uma treta que vocês já estão acostumados a acompanhar aqui com a gente. Todo mundo sabe o que aconteceu há 1 semana, 2 semanas atrás. Só que o Luan Pereira
participou ontem da festa de 54 anos do Luciano Huck. E aí, né, ele deu uma entrevista lá pro Léo Dias. E aí, olha só o que ele falou. Não teve briga. Foi um doido que chegou me empurrando. Vou mostrar o vídeo. Ele fala assim: foi o Dado Dolabella com uma crise de ciúmes e que ele não tem absolutamente nada a ver com a vida do casal. Vamos ver esse trecho, tá, gente? Porque eu acho que esse trecho ele revela também muitas nuances aí do que estava errado, especialmente nas desculpas do Dado Dolabella. E ainda mais, ele deixa claro que o grande problema foi justamente a Vanessa Camargo ter agido da maneira que ela agiu. Era para Vanessa Camargo ter falado isso, olha o tempo. Só que a Vanessa Camargo não quis falar, né? Quando ela foi falar, já tinha passado uma semana. E eu falei para vocês aqui, ela deixou a situação crescer mais do que era necessário. Mas vamos ver esse trecho aqui. Agora eu quero saber da sua... Fala comigo. Você sabe o que eu vou te perguntar, né, quê? Luan? Da briga com o Dado. Não. Agora eu quero saber da sua boca o que realmente aconteceu. Não, pra mim não teve briga não, né? Foi um doido chegando me empurrando lá, que eu levantei, olhei pro lado e falei assim, ô Camila, que é minha assessora de imprensa, falou assim, quem que é? Aí, tipo assim, foi uma crise de ciúme lá, não tem nada a ver com a vida pessoal deles lá, com tudo que eles passaram. Mas tipo assim, eu tenho meu Deus no coração e nada na vida, no mundo vai me fazer sair da razão, sair da como que é? Tipo, vai me tirar a paciência e me fazer partir pra agressão. Então, E Deus Vanessa te pediu desculpa? Não, Vanessa é minha amiga demais, cara. Vanessa, na hora ela ficou totalmente constrangida, foi pedir desculpa e tudo mais, mas tipo assim, tá tudo certo. Ela é minha irmã, minha amiga e irmã. Luan, Oi, meu gato. de fato, aquela cicatriz, Vai arranhar o aquela carro marca aqui, que Manique. apareceu no seu Era rosto, não, foi era por não, causa era da não, briga? era espinha. Negócio de espinha. O carro aqui. Negócio de, como que é? Espinha. Era espinha inflamada. Não era. Fala comigo. Você sabe o que eu vou te perguntar. Então tá aí, tá? Ele já deixou claro que foi um empurrão, que o Dado Dolabella chegou e deu um empurrão nele. Não foi como o Dado Dolabella falou no vídeo, que ele simplesmente escorregou e caiu no chão. Não foi assim que aconteceu. Então, juntando as peças do que ele próprio falou, a gente entende que a situação não foi como o Dado Dolabella fez naquele vídeo onde ele se posicionou. E aí ele falou que a Vanessa ficou super sem graça e que pediu desculpas na hora pelo que estava acontecendo. E aí o Luan fez questão de dizer que não houve agressão. Aí eu vou discutir e deixar em aberto essa discussão, porque um empurrão, dependendo do contexto, pode ser visto como uma agressão. Se fosse, por exemplo, numa fazenda, num reality show, seria uma agressão. Então pode ser que sim, muita gente pode enquadrar isso como uma agressão. Ele falou que não teve nada de machucado, além, tá, disso, desse empurrão, e que o que tinha no rosto dele era só uma espinha que ele tinha estourado. E naquele dia, daquele vídeo, eu falei aqui pra vocês que era uma espinha. Eu falei, gente, isso aqui não é... Ele não ia... Vocês acham que se o Dado Dolabella tivesse dado um tabefão na cara dele, vocês acham que ele ia gravar um vídeo super de boa dentro de um carro, de uma caminhonete, sei lá o quê, de boa, como se nada tivesse acontecido? Vocês não acham que o Luan Pereira, se tivesse levado um tabefão assim na cara, que ele não ia pegar um vídeo e falar quem foi que deu um tabefe na cara dele? Então, achei legal que ele próprio desmentiu isso, achei legal que ele deixou claro, para não restar dúvidas para ninguém, que ele não foi agredido nesse ponto e que não aconteceu nada com relação a isso. E confirmou aquilo que a gente já tinha falado para vocês e eles próprios tinham confirmado, que o Dado Dolabella deu um empurrão. Foi isso que aconteceu. Mas também tinha uma outra pessoa no meio dessa história toda. Essa outra pessoa era o Alan Souza Lima, que é o parceiro da Vanessa Camargo na Dança dos Famosos.
Nessa mesma festa de 54 anos do Luciano Huck, o Alan Souza Lima foi questionado sobre o romance com a Vanessa e se esse romance existe. Aí ele deu uma resposta: vocês estão me shippando com todo mundo. Meu Deus, gente, é só uma parceria. Então vamos ver aqui o vídeo dele também, tá? Porque eu tenho aqui o trecho do vídeo dele. Tô aqui com o vídeo e a gente vai comentar. Tá bom? Vamos comentar isso aqui. Vamos lá. E aí, Alan, como é que você tá na dança dos famosos? O que você tá achando? Eu tô me divertindo, né? Acho que é a primeira coisa que eu falo. Tá Alan, super incrível. Você hoje foi flagrado, que a gente viu na praia, Cara, com uma morena misteriosa. olha, é uma você... amiga, é um namoro, o que Não, gente, vocês estão na minha cola achando que eu tô namorando todo mundo. Não, é minha amiga. E não tá solteiro? Eu tô sozinho. Solteiro nunca. Solteiro nunca, eu tô sozinho. E tava um galã na praia, tá recebendo muitos elogios. Obrigado. Alan, agora olha Oi. só, é inevitável a gente perguntar. Sim. O povo tava te shippando com a Vanessa Camargo, tá Cara, rolando? vocês estão me shippando com todo mundo. Deus do céu, gente. Não, tá. A gente é parceiro, todo mundo ali na dança e tal. É isso. Mas vocês formam um belo casal. Bom. Ô Alan, depois do dança, tem algum projeto Tem. de trabalho? Tenho 2 projetos. Vou rodar meu longa próximo ano como diretor e tem um projeto que eu tô fechando agora, mas ainda em off. Em breve saberemos. Essa parceria com o Luciano Huck, você tá aí participando da festa. O Luciano é um grande cara e fez um grande elenco na Dança dos Famosos, né? Pois é, eu tô muito feliz, assim, saiu bastante matéria falando sobre isso, né? Tipo, acertaram muito, em cheio, esse ano na Dança dos Famosos. E a gente tá aí, lutando pra isso. É a primeira vez que você vem à casa dele? É a primeira vez. Fui convidado e... Você já dançava, Alan? Cara, eu posso dizer que eu sou machucho com leite, né? Nasci no forró, então eu sou forrozeiro, por natureza. Bailarino, dançarino, não. Já é muita coisa, né? E essa semana agora você vai estar de folga, né? Porque você dançou essa semana. Eu danço só na próxima que eu tô de folga. E você já sabe qual é o ritmo? Não posso falar. Nos aguardem. Simpático ele, né? Querendo ou não, o Alan Souza Lima foi bem simpático ali na hora de responder. Mas ele deixou claro, não tem nada com a Vanessa. Eu também acho que não teria nada com a Vanessa, gente. Eu também acho que, enfim, né? Se os dois estão se pegando ou não, vocês não acham? E aqui é uma coisa que eu falo. Se eles estão se pegando, vocês não acham que eles já teriam deixado isso bem mais claro pra gente? Eu pelo menos acho que sim. Eu pelo menos acredito que sim. Isso ficaria muito mais claro. Mas ao mesmo tempo, o que eu posso dizer? Se eles estão se pegando ou não, eu também acho que não vai mudar muita coisa. A Vanessa, ela tem sim uns gostos bem peculiares, mas dá pra ver que ela ainda é muito fixada no que aconteceu entre ela e o Dado Dolabella há 20 anos atrás. Tanto que ela tentou voltar com ele recentemente, como ela própria falou. Ela é muito fixada nisso, ela é muito fixada nessas coisas, e isso, pra mim, é um problema que ela vai ter que resolver com ela. Porque parece que ela não consegue colocar um fim nessa história dela com o Dado Dolabella, parece que ela não consegue colocar um fim, parece que é tipo, sei lá, tipo um karma de outras vidas, uma coisa do tipo. Porque, tipo, ela parece que não consegue se resolver. Então, assim, se ela estivesse pegando o Alan Souza Lima, eu acho que seria uma grande evolução para ela. E ela não faria questão de esconder isso. Eu acho que ela falaria, exatamente porque os dois estariam trabalhando juntos. O grande problema para mim está sendo justamente isso. Eu não acho que eles estejam juntos. Não acho que eles estejam ali desenvolvendo algum tipo de coisa juntos. Não acredito nisso. No máximo, tá? Alguém confundiu ali as bolas da Rádio Corredor e passou essa informação para o Léo Dias. No máximo foi isso assim que eu acredito que aconteceu. Agora, essa própria fala aí do Alan Souza Lima, ele brincando com esses boatos, lembrando que ele tinha sido visto com uma morena misteriosa na praia. Ou seja, isso tem muito mais fumaça do que fogo. Não tem muita coisa tão grande assim.
para isso. Mas é interessante a gente falar, porque veio da boca dele, não foi alguém perto dele que falou para o Léo Dias, que falou para todo mundo. Não, isso foi o próprio Alan que falou diretamente para o Léo Dias. E a gente só está reproduzindo aqui. A gente só reproduz. Por enquanto. Vai chegar a hora que a gente também vai estar lá fazendo a mesmíssima coisa. Correndo atrás. Vai ter uma hora que isso vai acontecer. Tá? Isso aqui é uma coisa que eu já profetizei para esse canal. Vai ter uma hora que vai acontecer. Vai ter um repórter nosso assim nesses eventos para filmar, para fazer tudo. Eu espero que esse dia chegue. Quando eu não sei, mas eu espero que isso chegue. Mas assim, vamos falar, já que a gente está falando toda essa treta aí de romance, o avião com destino certo 3 vezes por semana. E tudo começou, gente, tá? Tudo começou porque o Zé Felipe deu uma entrevista para a Rádio Bandeirantes, aonde ele foi perguntado se ele preferia beijar uma amiga e uma ex. E aí ele respondeu 2 vezes, assim, sem nem titubear. Uma amiga. Aí o entrevistador brincou sobre uma amizade colorida e ele concordou, dando uma risadinha ali, deixando claro que, sim, provavelmente ele e a Ana Castela possam estar tendo alguma coisinha. Vou mostrar aqui o vídeo dele mesmo, tá? Vou mostrar o vídeo dele próprio falando isso, tá? Vamos lá. Gente, deixa eu só dizer uma coisa pra vocês, tá? Se vocês acharem que eu tô estranho, que hoje eu tô um pouco estranho, é porque eu tô em crise de sinusite, tá? Eu tô com dor aqui e tal, mas eu tô aqui trabalhando, normal. É porque, assim, tem remédios da sinusite que eu não posso tomar. Porque se eu tomo muito remédio pra sinusite, eu acabo dormindo demais. Então eu não posso tomar muito remédio pra isso. E mudanças de clima são mudanças que acabam muito comigo. Aqui em João Pessoa, esses dias, tá chovendo horrores. E uns dias anteriores estava um clima de sol. E aí começa a dar sol, e aí o sol começa a abrir, aí o clima melhora, aí eu melhoro. Aí de repente começa a fechar o tempo, começa a chover, e passa dias chovendo. E aí volta aquela crise toda de sinusite e tal. Então às vezes, se vocês acharem estranho, é porque eu tô nessa crise, tá? Se vocês acharem estranho, mas eu tô aqui trabalhando e trazendo conteúdo para vocês. Olha só aí a entrevista do Zé Felipe. Beijar uma amiga ou beijar uma ex? Beijar uma amiga, né? Ah, uma amiga. Porque afinal de contas pode ser uma amizade colorida? Exatamente. Ah, danadinho. Você tá beijando muito na boca? Tô nada. Olha aí o que ele próprio falou, né? Olha a cara do Zé Felipe aí. Tipo, o repórter pegou ele no pulo, né? Ou pelo menos isso é o que dá a entender. Que ele foi pego no pulo. Olha essa cara dele aí. O repórter falando, ah, danadinho. Olha a cara dele. Não dá a entender que sim, né? O repórter foi bem ali no cerne da questão, em cima do Zé Felipe. Gente, a cara dele denuncia. A cara do Zé Felipe denuncia. Pode até ser que ele não tenha mesmo nada tão sério com a Ana Castela. Mas essa declaração dele e a cara dele aí denuncia que tá rolando alguma coisa. Pode não ser um romance nada sério, mas que tá rolando e muito, tá muito. Porque vamos ser sinceros, né? Você não pegaria um avião para sair da sua cidade 3 vezes na mesma semana. Eu vou mostrar o trecho aí. Vou mostrar a imagem, tá? Do flight radar. Que já tiraram ali para provar isso. Para comprovar isso. O jatinho particular dele tá indo direto para Londrina, no Paraná. Vocês acham que isso é só uma simples coincidência? Londrina é a cidade onde a Ana Castela mora. É a cidade dela. É aonde, inclusive, ela começou a carreira dela. Então, tipo, tá muito na cara. E essa é uma apuração que a gente vai mostrar agora para vocês. Olha, vou te contar, viu? Vou te contar.
Como tem gente que fica ali no Flight Radar fazendo ali o rastreamento do voo do Zé Felipe para onde o Zé Felipe tá indo. Olha só. Olha aqui, tá aí a fonte de onde tirou esse vídeo. Zé Felipe saiu aí de... Qual foi a cidade que ele tá? É porque tá meio coisa. Eu vou colocar aqui em tela cheia, que facilita para eu ler aqui pra gente, facilita para trazer isso. Vamos lá. Vou botar em tela cheia. O lado esquerdo da sua tela é o avião saindo, tá? Ele saiu aí dessa cidade... Não é Goiânia, tá? Porque Presidente Prudente é em São Paulo. E Goiânia é mais para cima no mapa. Então, deu para ver ali que ele estava chegando em Londrina. Olha, em agosto, no dia 31 de agosto, ele saiu de São Paulo e foi para Londrina. 31 foi no domingo agora. Aí, depois ele decola de São Paulo. E aí... não está disponível o endereço dele. Aí, desse dia, no dia 1º de setembro, ele pousa em Goiânia e decola para Belo Horizonte. No dia 2 de setembro, ele decola de Goiânia e pousa em Londrina. Deu pra ver aí, né? Deu pra ver. Quem é que movimenta um avião tanto assim durante, basicamente na mesma semana, 3 vezes? Eu acho que tem alguma coisinha aí, né? Tem alguma coisa que a gente pode aprender com isso. Tem alguma coisa aí que a gente pode entender dessa história toda. Mas, enfim, na tarde de hoje, e isso eu tava assistindo aí, tá? Na tarde de hoje... Zé Felipe pegou mais um desses voos saindo de Goiânia e indo para Londrina. Detalhe, o Zé Felipe também foi visto com Duda Bartelli, que é uma das melhores amigas da Ana Castela. Eles já apareceram juntos de moto em Barretos, ou seja, as conexões aí entre o Zé Felipe e alguém ligado a Ana Castela ou a própria estão bem fortes, viu? Estão bem fortes mesmo. Vou mostrar aqui, tá, o trecho lá do Fofocalizando, aonde a Gabi Cabrini fala: na tarde de hoje o Zé Felipe tinha pegado mais um voo com direção a Londrina. Mais um trecho, olha só. Estão rastreando o jato do Zé Felipe. Então, Zé, como é que é o nome da cidade da Ana Castela? Londrina, se Gabriel. Se tu for pra Londrina, Zé, nossa produção tá atenta aí, viu? Posso dar a dica? Durante o Para numa cidade próxima, Zé. Parece que ele levantou o voo tem 10 minutos. Quem sabe ele não ficou, né? Ué, vocês estão sabendo disso agora? É, ele levantou... A cara da Thaís. Mas sim, como o Cartolano falou ali, ele levantou voo, vai fazer o quê? O cara levantou voo e foi para Londrina. Então, alguma coisa tem. E eu tô começando a achar que essa coisa aí não é única e exclusivamente uma parceria musical. Tem alguma coisa a mais, porque sim, você não vai pegar um avião para dar uma volta 3 vezes por semana só para você ver um amigo. Isso realmente você não vai fazer isso. Até porque na vida comum e real ninguém faz isso. No máximo, esse tipo de coisa a gente consegue resolver pela internet, consegue resolver por essas coisas. Mas você pegar um voo 3 vezes por semana e ir para o mesmo lugar, como a Gabi Cabrini falou, quer despistar, para numa cidade antes, uma cidade ali que fique fora desse radar, porque aí pelo menos você despista. Às vezes a vida vai dando pistas pra gente, que parecem pequenas, mas no fim elas revelam algo muito maior, né? Será que esse avião vai pousar no amor, na amizade,
ou na estratégia de marketing? Porque lembrando, né, Zé Felipe é outro marqueteiro de rede social. O cara tá sabendo tirar proveito dessa história toda. Todo mundo falando e comentando aí o voo dele, todo mundo falando e comentando o que ele tá fazendo. E aí o cara vai lá e tira mais proveito dessa situação. E ainda para completar mais ainda essa situação, Poliana Rocha e Michele Castella, mãe de Zé Felipe e mãe de Ana Castella, já se seguem no Instagram. E quando a mãe entra na história, né, vocês já sabem, não é coincidência. Vou mostrar, tá? Vou mostrar agora. Agora que eu tô aqui com vocês, vou mostrar isso. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui o Instagram, tá? Vamos abrir aqui o Instagram. Rapidinho, gente. Rapidinho aqui. Deixa eu abrir aqui direitinho. Tá aqui, perfil da Poliana. Vamos ver aí ela seguindo a Michele Castella. Olha aí, né? Aparentemente tá seguindo não só, né? Tá seguindo muita gente aí da família Castella, né? Ou de seguiu, né? Lembrando que o meu computador tá lento, então pode ter demorado. É, aparentemente o negócio aí deu alguma coisa de errado. Mas mostrei, né? Mostrei aí pra vocês. Eu vou procurar e vou confirmar essa outra informação aí também. Mas, gente, quando a mãe segue, não deixa de ser uma coincidência, né? Todo mundo sabe disso. Agora é com vocês aí nos comentários. Vocês acham que esse avião tá voando só por uma amizade? Ou que tem algo a mais aí? Eu acho que tem algo a mais, viu? Eu acho que tem algo muito a mais aí no meio dessa história, né? Muito a mais. Agora, gente, vamos falar da Fazenda, tá? Hoje eu juro pra vocês que o vídeo não vai ficar muito longo. Até porque eu tô com esse meio de crise de sinusite, então não dá pra deixar o vídeo muito longo, não dá pra ser muito longo. Porém, a gente tem que comentar duas coisas aqui. A treta entre o João Guilherme e o Rafael Cardoso. Quem lembra dessa treta? Porque essa treta já existe há algum tempo. E isso tem a ver, acho que remontando lá para 2023, mais ou menos. Do que eu lembro, até porque eu cheguei a falar disso aqui no Faropop. Foi o seguinte, olha só. Deixa eu pegar aqui a imagem, deixa eu pegar aqui. Acho que eu vou tirar direto do Instagram que tá rolando essa treta. Porque aí fica mais fácil de vocês verem e fica mais fácil da gente ilustrar essa história toda. Então, vamos lá. Que história é essa aí do João Guilherme com o Rafael Cardoso? A força de um cropped foi o comentário do João Guilherme para o Rafael Cardoso. Por que que ele fez esse comentário e ele meio que debochou do Rafael Cardoso? Porque o Rafael Cardoso está cotado para participar de A Fazenda 17. João usou um cropped na Semana de Moda de Paris em 2023. E isso eu falei aqui, né? Inclusive até tinha mostrado o vídeo. Nego Di fez um vídeo com críticas homofóbicas na época. Inclusive, foi o que chamou bastante a atenção. E aí, o Rafael Cardoso postou isso no story dele, apoiando o ex-BBB, repostando o vídeo que o Nego Di tinha colocado sobre o cropped do João Guilherme. Na época, o João até comentou:
Juro, muito doido como um cropped virou motivo de notícia, gera tantas conversas, pressuposições, hate, etc. Que mundinho. É porque você é filho do Leonardo, é por isso que gera. E o Leonardo, né, ele é muito controverso em algumas coisas. O Leonardo, ele se diz conservador, mas ao mesmo tempo ele não é tão conservador assim como ele se diz, né? Porque afinal ele tem um monte de filho com um monte de mulher. E é meio complicado, né? A gente falar, quer ser conservador em algumas coisas, mas eu acho que para ser conservador, em uma coisa você tem que ser, na fidelidade. Então acho que é meio assim complicado a gente falar só do Leonardo com relação a isso. E aí, o Rafael Cardoso está sendo cotado para a Fazenda 17 e foi chamado de ex-galã numa montagem que viralizou nas redes sociais com os possíveis nomes que estariam participando da Fazenda. E querendo ou não, gente, o Rafael Cardoso é um ex-galã da Globo. Não tem o que dizer, ele é, literalmente. Porque o cara ali no auge da carreira dele, no auge que tudo o que ele tinha, ele simplesmente se meteu com drogas, e ele próprio falou isso, e aí perdeu ali papéis, contratos que ele tinha com a Globo, e aí ele foi por um caminho complicado, e no meio disso, né, vocês sabem, um reality acaba sempre sendo uma forma de redenção, sempre acaba recaindo nisso. Aí, o João Guilherme foi lá e postou no X dele a força de um cropped, debochando aí do Rafael Cardoso. Gente, não há nenhuma certeza de que o Rafael Cardoso vai participar da Fazenda. Não há nenhuma certeza disso. A gente não sabe ainda. E exatamente porque eu estou falando disso, é que aconteceu, antes de eu começar esse vídeo, o Aquecendo o Feno, que é aquele podcast que a Fazenda faz antes de começar. E nesse podcast, a gente estava falando ali com a Adriane Galisteu. A Adriane Galisteu estava dando ali algumas coisas do que aconteceu lá nas edições passadas que ela apresentou e tal. E aí, eu fui acompanhar, porque afinal de contas, vocês sabem que quando começar a Fazenda, daqui até dezembro, quando começar a Fazenda, é só Fazenda que a gente vai falar aqui. É só sobre o que tá rolando lá na Fazenda. As fofocas, eu já deixei claro que essas pequenas fofocas, essas coisas eu vou botar para os shorts e tal, que dá pra gente reduzir em pouco tempo. Mas a Fazenda vai gerar um monte de coisas pra gente fazer aqui. Um monte de coisas pra gente falar e tal. Eu tô planejando todo um esquema que eu quero fazer na Fazenda. Tô planejando tudo o que eu quero fazer. Mas enfim. Olha só um vídeo lá do... Deixa eu pegar aqui. Um vídeo do Lucas Selfie falando sobre alguns desses participantes da Fazenda. Mas quero deixar claro uma coisa para vocês, tá? A live do Lucas Selfie não era ao vivo. Não era um programa ao vivaço, tá? Não era ao vivo e nem tinha a pretensão de ser ao vivo, tá? Eles, inclusive, fizeram gravado justamente para ter maior controle ali sobre a situação, para ter algum controle no meio dessa história toda. Porque vocês sabem, né? Pode ser que dê ruim alguma coisa, e aí falou demais, e aí dá para cortar quando é gravado. Então, deixa eu só pegar aqui o vídeo, eu vou baixar o vídeo aqui. Caso não dê certo, aí eu mostro o vídeo direto lá do perfil do Lucas Selfie. O grande problema de eu mostrar do perfil do Lucas Selfie é que às vezes eu acabo apertando alguns botões errados e entra coisa do meu computador que não é interessante ficar mostrando para vocês. Mas vou mostrar aqui o vídeo, tá? Acabei de baixar aqui o vídeo. Vamos lá mostrar. Ele fala aí dos spoilers e tal. Ele joga aí alguns spoilers. Vamos ver. Vamos ver se esses nomes vão ter chance na Fazenda. Olha só. Acho que é
esse é um nome que vai estar. Você acha? Eu acho que vai. Tem uma lista aí. Melody. É um nome que tem... Sabe, eu gosto. Sabe que ela vai cantar? Calice! Esse tá aqui. Esse é... Ele deu uma pista que eu acho que pode ir, porque quando acabou o Power, ele mandou uma mensagem. Radamés e mandou um vídeo aqui pra falar do Power. Ariela, Olha do ela Casamento aí. às Cegas. Ela é boa? E rende, briga inglês com português, mistura os idiomas. Olha ele aí. Esse Será? O pai era desprovido de tabus. Era um cara que se jogava. Olha ela! Ela aí, ó. A usurpadora. Sabe quem sou eu? Porque ela é usurpadora mesmo, né? Não Dizem era que só nos reais que ela personagem. fez fora, ela saiu cancelada, né? Causou. Eu amaria ver a Pepita. Eu acho que vai, hein? Ai, em todas as listas Todas está as o- vezes. Por que esse homem mexeu tanto com o país, né? Que coisa louca, né? Mas sem falar, ele bota um helicóptero numa foto e já virou notícia. Aí, Olha lá. puxou capetinha. Vamos lá, corintiano. Será que é tu? Eu acho, hein? Essa daí que acho que é o primeiro nome que saiu ventilando em tudo quanto é lugar. Camila Loures. Será que ela vai? Isso que eu gosto. Às vezes a gente começa um negócio e depois fala, por que o Carelli fez essa junção? E aí ela tem treta com a Melody. Já brigaram ao vivo em podcast, inclusive. 3 vídeos por dia que eu solto. Bastante trabalho, nunca biscoito. Juliana. Eu acho que esse é um nome que vai estar. Você acha? Eu acho que vai. É coisa do Carelli isso, por isso que a gente não pode duvidar. Vou te falar, essa lista é muito boa, né? Vai pegar na Pepita, no Frota, na Camila Loures, na Usurpador. Acho que esse é um nome que vai estar. Você acha? Agora vamos analisar esses nomes aí, né? Porque isso aqui é o que tá em tudo quanto é lista. Isso aqui é o que eles falam e tá em tudo quanto é lista. Não tem como a gente não falar desses nomes. Gente, a Melody. A Melody. Eu não acho que a Melody vai participar da Fazenda, tá? Não acho. Até porque a Melody completou 18 anos agora e tal. E acho que a idade dela é muito novinha para estar no meio da Fazenda, é muito novinha para isso. E segundo, né, algumas informações que eu obtive, nos corredores da Record, muitos dão como certo que ela já negou essa participação e que não é interessante para ela participar da Fazenda agora, que ela pode deixar isso um pouquinho mais lá para frente. Eu concordo, inclusive, mas assim, como o Lucas Self falou, ela tem uma treta com a Camila Loures, então é muito do Carelli ter essas coisas. E aí não dá pra gente confirmar ou deixar de confirmar nada com relação a isso. Outro nome ali, né, que eles colocaram ali no meio. Deixa eu tirar o som, gente, porque com o som eu não posso comentar por cima, que aí fica meio difícil. Esse outro nome aí, Ariela Caraço. Muita gente nem sabe quem é a Ariela. Mas assim, o Carelli tem a cota. Isso aí é uma coisa que o Carelli faz todo ano. Cota ex-reality show. Tem a cota do ex de férias com o ex, que ele assumiu que existe. Tanto que ele sempre coloca um ex de férias com o ex na Fazenda. Segundo ele, porque são pessoas que já tretam naturalmente. Então, já tem a cota ex de férias com o ex. E desde 2022, tem a cota casamento às cegas. Que 2 pessoas já participaram dessa cota. E foi o Chay 2 vezes, em 2022 e 2023, Fazenda 14 e Fazenda 15. E a Vanessa Carvalho na Fazenda 16. 2 pessoas desse reality show já participaram. E a Ariela Caraço, com certeza, ela seria interessante no reality. Eu acho, inclusive, que a Ariela, ela tem muito uma vibe um pouquinho parecida com a Vanessa. Aquela coisa de que vai ali, tá? Porque ela tem um negócio, quem assistiu o reality dela vai achar engraçado. E quando ela briga, elas misturam, como o Lucas Sal falou aí, ela mistura os idiomas, e aí ela perde um pouquinho a linha nas discussões, ela perde a linha, o sentido das coisas, e aí ela tenta voltar. E, gente, isso é o mais engraçado da Ariela. Aí ela meio que se perde. Então, ela ali no meio de uma briga, ela ia se perder muito fácil. E aí ela podia gerar alguns memes interessantes, né? Ela é uma pessoa que acontece. Tanto é que as pessoas na internet, nas redes sociais, vivem pedindo a Ariela para participar da Fazenda desde o ano passado.
quando ela participou do Casamento às Cegas. Então eu acho que a Ariela tem sim condições de participar, eu acho que ela é um achado. Se vocês achavam que a Vanessa no ano passado não rendeu muita coisa, mas rendeu uns memes e umas situações engraçadas, eu acho que a Ariela também. Eu acho que a Ariela ia render bastante ali. Outro nome aí que eles falam que é assim, João Liberato. A Adriane Galisteu conheceu o Gugu. E sim, o que ela fala é verdade. O Gugu realmente não tinha muitos tabus em algumas coisas, mas tinha vários tabus em outras. Mas, assim, grande parte dos tabus que o Gugu tinha era com ele mesmo, não com relação às outras pessoas. O Gugu, por exemplo, todo mundo sabe da história dele. E eu tô falando com relação à sexualidade mesmo. Todo mundo sabe isso. Isso não era uma coisa escondida. Só que o Gugu nunca assumiu nada. Ele meio que tinha o tabu que se ele assumisse isso, se ele assumisse a sexualidade e tal, ele perderia oportunidades de trabalho. Então ele nunca assumiu de fato. A gente sabe, ele nunca assumiu isso de fato. Mas ele sempre se jogava quando ele precisava. Quem vê o Gugu ali, com 20 e poucos anos, apresentando o programa dele, lá o Viva a Noite, que ele fez tanta coisa, gente, ele fez tanta coisa ali, que é o que a Adriane Galisteu falou, muito desprovido de tabus, ele ia lá e fazia. Então, assim, o filho dele, o João Liberato, querendo ou não, ele quer participar. Ele quer, pelo menos, seguir os passos do pai e se tornar um apresentador. Não sei, tá? Não sei se ele vai. Mas, assim, esse beijo na Cariúcha, que é o próprio o Lucas Selfie mostra, deixa pra gente claro que isso não foi por acaso. Lembrando que a Cariúcha foi uma das participantes que mais causou na Fazenda. Ela participou da Fazenda 15, ela causou ali contra a Jaque, contra o Lucas. Então não foi por acaso que a Esther Rocha apresentou o João Liberato para a Cariúcha. Foi para causar alguma coisa. Ele vai estar na Fazenda? Vamos descobrir no dia 15, tá? E faltam aí 11 dias para isso. Mas a gente sabe que esse beijo não foi por acaso. A gente sabe que isso aí não veio por acaso. Gabriela Spanik, como eles comentam aí, tá? Eu vou ser sincero, Gabriela Spanik, eu continuo achando que Gabriela Spanik não vai participar. Porque assim, desculpa, o grande problema da Gabriela Spanik é o idioma, a barreira do idioma. Vai ser difícil a gente entender o que ela fala e vai ser difícil ela entender o que a gente fala. Não acho que seja impossível, mas eu acho que vai ser muito problemático para ela participar sem ter um pleno domínio do português. Ela entende uma ou outra palavra, mas ela não sabe expressar as coisas. E pode ser que isso dê muito ruim para ela. Então eu acho, tá? Eu vou assim bater palma de pé se o Carelli fizer isso. Eu vou bater palma de pé mesmo. Se ele conseguir botar a Gabriela Spanik lá. Mas eu acho que no máximo a Gabriela Spanik tá aproveitando o hype, tá aproveitando os falatórios para justamente levantar o nome dela. Mas sim, quem viu ela nos realities aí, você não precisa assistir todo não, tá? Digita no X ou no YouTube os realities que a Gabriela Spanik participou. Vocês vão ver, ela saiu canceladíssima. Canceladíssima do último, que foi a Casa dos Famosos, se eu não me engano, em 2022, 2023. Ela saiu canceladíssima de lá. Canceladíssima. Mas depois deu a volta por cima, então o povo meio que esqueceu. Vamos ver se ela vai conseguir fazer isso no Brasil, né? Se ela estiver na Fazenda. Como a Adriane Galisteu falou, a Gabriela Spanik incorpora a usurpadora mesmo. Então, ela é a Paola Bracho. E muita gente vai chamar ela de Paola Bracho. Ninguém vai chamar ela de Gabi. Então já temos aí uma pequena treta envolvendo aí o nome dela. Acho que é um nome bom, mas acho que não iria de qualquer forma. Não acho que ela iria. Agora outros nomes, né? Que ela cita aí, a Pepita.
Com relação à Pepita, eu tenho dúvida se a Pepita vai. Porque a Pepita está confirmada numa parada LGBT em Brasília, no dia, se eu não me engano, é no dia 21 de setembro. Como é que ela vai para uma parada LGBT no dia 21 de setembro se ela estaria participando da Fazenda? Então, tipo, eu acho que a Pepita... Ia ser interessante ter a Pepita lá no programa, acharia interessante, tá? Ninguém sabe por que o nome dela é Pepita, tá? Mas ela é dessa geração do funk, da mesma geração ali daquelas mulheres frutas e tal. Ela é dessa mesma geração, ela é uma mulher trans. E aí ela ficou conhecida como Mulher Pepita e depois reduziu para Pepita. E seria interessante a gente ver ela lá. Mas se ela está confirmada numa parada LGBT e pelo menos a organização lá da parada não confirmou se ela vai ou se ela não vai, então até aqui eu tenho a minha desconfiança se a Pepita realmente vai participar da Fazenda. Eu acho que não vai. Eu acho que não tem muita chance. Davi é outro que eu acho que não vai. Não por causa do hate, tá? Como a Adriane Galisteu falou. Todo mundo ama ou odeia o Davi. Não, eu não acho que ele não vá por causa disso. Eu acho que o Davi não vai porque ele sabe que a chance de dar errado é muito grande. Porque a Fazenda não é BBB. A Fazenda, ali, o que ele usou para vencer o BBB não vai funcionar na Fazenda. As histórias tristes e tal que ele contou no BBB não vão funcionar na Fazenda. O público que conhece ele, tudo bem. O público que conhece ele vai defender ele e tal, independente do reality. Só que a Fazenda não tem a mesma percepção de público que o BBB tem. A Fazenda não atinge o mesmo público que o BBB atinge. Então, só acho que o Davi não vai não. E acho que ele sabe que para ele seria bem perigoso participar. Até porque ele já foi campeão, eu não acharia interessante para o próprio Davi participar de um reality desses, tá? Não acharia. Mas sim, Capetinha, Edilson Capetinha, tem certeza que vai, é a cara dele. Camila Loures, não acho que vá, mas muita gente tá vendo aí sinais de que ela vai. Mas assim, se não tiver a Melody, que teve um problema com ela, não adianta ela ir também, né? Porque ela vai tretar com quem? A treta dela é com a Melody. A Juliana Oliveira. A Juliana Oliveira é aquela assistente de produção do SBT que processou o Otávio Mesquita. E aí ela processou o Otávio Mesquita por assédio. Deixa eu ver aqui. E aparentemente ela vai. Aparentemente eu tenho certeza que ela vai, tá? Por que eu tenho certeza? Porque o Carelli deu a entender isso no dia que ele deu a participação dele no Link Podcast. Ele deu a entender que ela vai. Que vai juntar ali uma pessoa que é tretada com o famoso, mas não diretamente com o famoso, mas com alguém ligado a ele. Então é com certeza a treta dela com o Luiz Mesquita. Vai ser interessante a gente ver isso, tá? Vai ser interessante. Eles falaram também outro nome da Jennifer Castro, que é aquela mulher que não cedeu o lugar do avião. Não sei se eu acho que se ela vai se dar bem ou não, mas enfim. Acho que a Jennifer Castro tem alguma chance sim. Vi algumas entrevistas dela e acho que ela tem totais condições sim de se dar bem na Fazenda. Agora, se ela não mostrar a mesma coisa que ela mostrou ali no avião, talvez ela se torne uma planta e não vá muito longe. Mas enfim, gente, tô trazendo aqui para vocês algumas coisas. A Adriane Galisteu falou um monte de outras coisas, mas assim, o principal spoiler aí desses nomes é justamente os nomes que eles acham que vão participar. A Adriane Galisteu disse que não sabe de nada ainda. Eu duvido, ela deve saber. A essa altura do campeonato ela sabe. Mas enfim, a Record confirmou que os nomes só no dia 15 mesmo. Só no dia da estreia que a gente vai saber. Então no dia da estreia eu falo para vocês os nomes e um pequeno perfil de cada um, tá bom? Gente, obrigado pela audiência de vocês, pelo vídeo de hoje. Eu não sei se vai ter outro vídeo hoje, porque eu não sei o que vai rolar no Estrela da Casa. Hoje não rolou conteúdo nenhum. Então,
eu aviso vocês se a gente vai ter ou não vai ter vídeo, tá bom? Beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.